Olá! É fascinante parar para pensar em como a natureza gerencia os próprios recursos, né? De uma plantinha minúscula até um grande predador, tudo, absolutamente tudo, funciona com base em umas regras quase invisíveis de matéria e energia. Então, hoje a gente vai desvendar exatamente isso, como a vida na Terra, digamos, paga as contas e mantém tudo funcionando em equilíbrio. Quando a gente olha assim de primeira, um ecossistema parece uma teia de vida super complexa, até meio caótica. Tem plantas, insetos, coelhos, onças, tá todo mundo ali conectado numa dança constante pela sobrevivência. Só que por trás de toda essa complexidade, existem duas regras que são, na verdade, surpreendentemente simples. Isso, claro, leva a gente a uma pergunta que é fundamental. O que alimenta todo esse sistema? E os tijolos, os blocos de construção que formam toda essa vida? De onde eles vêm? E a resposta está em dois componentes que são a chave de tudo: o combustível, ou seja, a energia, e os blocos de construção, a matéria. Pense neles como o verdadeiro motor de qualquer ecossistema. E aqui vem o ponto principal, a grande sacada: energia e matéria. Elas não jogam o mesmo jogo. As regras são totalmente diferentes. A energia segue um caminho de mão única, sem volta. Já a matéria? A matéria fica num ciclo de reciclagem que é praticamente perfeito. Olha, e essa diferença fica muito, mas muito clara aqui. De um lado, a gente vê a energia é uma viagem só de ida. Começa lá no Sol e vai passando pela cadeia alimentar. Do outro lado, a matéria. Ela se move num ciclo fechadinho, sabe? Passa dos produtores para os decompositores e volta para o começo, prontinha para ser usada de novo. Ok, vamos começar pela energia. A jornada dela é como uma tocha sendo passada. E tudo começa com a nossa estrela, o Sol. A energia do Sol é capturada pelas plantas que são os produtores, certo? Aí, quando um herbívoro come essa planta, uma parte da energia passa para ele. E quando um carnívoro come o herbívoro, a transferência continua. É um fluxo que só vai, não volta. Uma via de mão única mesmo. Mas agora vem a parte mais impressionante. Essa transferência de energia é, muito ineficiente. A cada degrau dessa cadeia alimentar, mais de 90% da energia se perde. Ela é usada para as atividades do dia a dia, tipo crescer, se mover, e a maior parte simplesmente vira calor e se dissipa no ambiente. Pois é, em cada nível trófico, uma boa parte da energia escapa como calor. É como tentar encher vários baldes, um em cima do outro, mas todos eles têm um furo. A cada transferência, menos água, ou melhor, menos energia, chega no balde de cima. Então, o ponto crucial é esse. É exatamente essa perda de energia que explica por que as cadeias alimentares não são gigantescas. Simplesmente não sobra energia suficiente lá no topo para sustentar mais um nível de predadores. A conta não fecha. Agora, vamos virar a chave e falar da matéria. Aqui a história é completamente diferente. Se a energia é um rio que corre sem parar para o mar, a matéria é o programa de reciclagem mais perfeito que existe. E os heróis dessa história, muitas vezes esquecidos, são os decompositores. Sabe, fungos, bactérias. São eles que decompõem tudo que morre, plantas, animais, até os dejetos, e transformam tudo de volta em nutrientes simples. E aí a gente vê o ciclo em plena ação. Primeiro, as plantas absorvem esses nutrientes do solo. Depois, os consumidores adquirem essa matéria comendo outros organismos. Quando eles morrem, os decompositores entram em cena e devolvem os mesmíssimos nutrientes para o solo. O ciclo se fecha, perfeitamente, pronto para começar tudo de novo. Uma forma muito boa de visualizar toda a estrutura de um ecossistema é usando as chamadas pirâmides ecológicas. Elas mostram para a gente a relação entre os diferentes níveis. Olha só a pirâmide de energia. Ela é a prova visual do que a gente acabou de conversar. A base, que são os produtores, tem uma quantidade enorme de energia. Mas, conforme se sobe para os consumidores primários, secundários, a quantidade de energia disponível despenca. É por isso que essa pirâmide ela nunca pode ser invertida. Não tem como. Já a pirâmide de números, que conta a quantidade de indivíduos em cada nível, normalmente tem esse mesmo formato. Por exemplo, aqui são necessárias muitas e muitas plantas para alimentar uns 300 gafanhotos, que por sua vez vão alimentar só uns 20 pássaros. A base tem que ser grande para sustentar o topo. Mas fica a pergunta no ar. Será que essa pirâmide de números poderia ser invertida? Ficar de cabeça para baixo? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. Pensa só, uma única árvore, um ipê gigante, por exemplo.
é um produtor só, mas essa árvore sozinha pode sustentar milhares de insetos. Nesse caso, a base da pirâmide é super estreita e o meio dela é bem largo. É uma exceção que, na verdade, só confirma a regra. Fascinante, né? E essa ideia de reciclagem da matéria não acontece só num cantinho isolado, não. Na verdade, isso funciona em escala planetária. Vamos dar um zoom out agora para ver o Programa de Reciclagem Global da Terra, que são os famosos ciclos biogeoquímicos. O ciclo do carbono é um exemplo perfeito disso. O carbono está o tempo todo se movendo entre a atmosfera, os oceanos, a Terra e todos os seres vivos. Um átomo de carbono que hoje está numa planta lá na Amazônia pode, amanhã, fazer parte do ar que a gente respira. E é exatamente aqui que a gente entende por que esse equilíbrio é tão delicado, tão vital. As atividades humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis, estão liberando CO2 em excesso, e isso sobrecarrega o ciclo. Esse excesso todo intensifica o efeito estufa, o que significa que mais calor fica preso aqui na Terra, alterando o clima do planeta inteiro. Então, para amarrar tudo que vimos até aqui, a ideia central é essa. A vida funciona com o fluxo de energia de mão única que serve de combustível para um programa de reciclagem de matéria que é quase perfeito. E isso nos deixa com uma última reflexão. A natureza aperfeiçoou esse sistema de reciclagem ao longo de bilhões de anos, sem gerar lixo. A grande questão que fica é, será que a gente está prestando atenção nessa lição?